E para interagir com a gente, conversar com a pastora Zenete, para conversar comigo, é muito fácil. E eu preciso de você hoje, viu? Para você mandar perguntas para a pastora Zenete. Vamos aproveitar que ela está aqui. 31 é o nosso código de área, 984029756. 31 984029756 é o modo que você manda a sua mensagem. Eu peço, por favor, vamos mostrar para a pastora Zenete que nós estamos no Brasil inteiro. Então, manda assim a sua cidade. Eu sou fulano, coloca o seu nome e sou de tal cidade, tá joia? Manda e quanto antes eu estou aqui com o celular nas mãos. E assim que as perguntas chegarem, nós vamos conversando. Mas antes eu quero já agradecer demais, pastora Zenete, que honra, que prazer ter você aqui, querida. A gente te ama muito, viu? O prazer é todo meu. Estou com muita saudade da minha amiga, que eu não vi tanto tempo. A Silvia mandou N beijos, abraços, eu preciso conversar com você. Isso. Zenete, e é interessante, ontem mesmo uma pessoa falou assim, o pessoal pensa que eu tenho a agenda da pastora Zenete, né? Porque fala com a pastora Zenete que eu preciso de levar alguém para o Moriá, preciso conversar com ela. Eu falei, gente, eu não tenho a agenda da pastora Zenete. A agenda está cheia, né, Cheguei Zenete? ontem à noite de viagem. Estava onde? Estava lá em Francisco Morato. São Paulo? São Paulo. Tive um congresso de mulheres, tinha mais de 1000 mulheres, foi maravilhoso. Deus. Foi um chá, na verdade, de mulheres. Depois fiz uma visita em Santo Amaro, depois fui para Arujá, que era aniversário de uma igreja muito querida, então a gente esteve ali ministrando também, foi maravilhoso. Você é paulista, né, pastora? Eu sou mineira, mas morei toda a vida em São Paulo. Né? Então faz 19 anos que eu estou de volta em Minas, mas estou muito feliz de estar em Minas. Você nasceu em Belo Horizonte? Não, nasci em Montes Claros. Montes Claros, que legal. E aí veio para Belo Horizonte? Não, foi direto para São Paulo? São Paulo. Capital? E aí, capital, Santo André. Santo André. Grande ABC. Grande ABC. Então, vivi minha vida toda lá, né? Todo o processo que eu passei de enfermidade, foi por isso que eu fui para lá. Mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito, né? A gente pensa assim, as coisas acontecem errado, deu errado. Quem serve a Deus não dá nada errado. Quem ama ao Senhor, ele está no propósito e o propósito, às vezes, nos leva para o caminho para entender aquilo que Ele quer para nós. Aquele texto de Romanos, minha vida. Romanos 8, 28, 29, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu nasci num lar evangélico, Cássio. Eu nasci, meus pais pastores, imagina, meus pais muito tradicional. Meu pai era roxo. É mesmo? Por muitos, até meus 14 anos, eu nunca tinha ouvido falar negócio de glória a Deus. Eu vi assim, aquela igreja pentecostal, som de maluco. É da convenção? Convenção Batista Brasileira. Meu pai chegou a ser vice-presidente da convenção. Uau! Ele abriu mais de 40 igrejas nesse norte de Minas. Glória a Deus, que bênção. Foi um homem muito de Deus, Glória muito a da Deus. Palavra, mas tinha versão... Conservador. Tinha versão à renovação. Porque é a falta do entendimento, né? Sim. Então a gente foi criado assim. Né? Mais uma coisa, sabe, eu ressalto. Hoje eu sou resposta de oração dos meus pais, porque o meu pai e a minha mãe, todos os dias, a gente cresceu assim, 5 da manhã, eles orando pela família. Então, ele estava sempre orando por nós, sempre clamando a Deus. 5 da manhã, meu pai já está com o Senhor, mas no hospital ele falava assim, já é 5, ele ficava a noite inteira. Sério? Que já é 5 da manhã, eu tenho que orar. Já é 5 da manhã, todos os dias. E minha mãe continua no mesmo ato, 5 da manhã. E uma coisa que a gente foi muito ensinado também foi a Bíblia, a palavra, porque hoje os filhos não é ensinado na palavra, né? Como deveria. Não, a gente fazia passos, mensageiras do rei, embaixadores do rei. Então você tinha que decorar centenas de versículos, né? Porque você tinha que subir passo. Então era uma estratégia poderosa. Quem queria ficar atrasado? Então todo mundo decorava a Bíblia. Aleluia. Então assim, eu fui muito ensinada na palavra. E hoje a minha base é a palavra de Deus. Vem a renovação, as pessoas perguntam assim, você é da Assembleia? Eu falo, sou da Assembleia dos Santos. Mas não é incompatível, você é pentecostal? Né? Você é da igreja pentecostal? Não, gente, sou batista, eu continuo sendo batista. Só que criei uma experiência maior, uma intimidade com Deus, não é denominação. As pessoas pensam assim, é porque você é da quadrangular, você é da igreja pentecostal, reino de Deus, igreja pentecostal. Não tem nada a ver.
É a igreja do Senhor e você é a sua intimidade com Deus, porque tudo está na Bíblia. Então, quando você conhece a palavra e você busca a Deus, você vive uma vida diferente de intimidade com Deus. Aí você dá muita glória, você exalta, você fica meio maluca, entendeu? Porque eu sou meio maluca. Não tem muita coisa comigo, não. Mas é palavra. É uma maluca do Senhor, né? Assim, igual totalmente. Igual diz o pastor Como Lucinho, diz o Lucinho, né? Loucos por Jesus? Vamos lá, louco por Jesus. Ô, Zenete, é interessante porque, assim como você também, minha origem é bem conservadora, né? Em termos de avivamento, de línguas, né? essas coisas. Mas, assim, com o tempo, a gente percebe que não é incompatível com a palavra, né, Zenete? Dá para ser uma mulher da palavra e uma mulher do Espírito, né? Com certeza, porque o que te enche do Espírito? É a palavra. Então, assim, essa questão dessa divisão, fulano é pentecostal, fulano é... Gente, todos nós somos, a Bíblia é uma só. Porque a gente precisa desenvolver uma busca maior. Eu tenho, né, o meu estilo, mas eu sou bem conservadora. Eu não gosto muito de blá, 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 blá. Eu gosto muito de, o poder de Deus, a glória de Deus, mas a palavra de Deus viva. A gente tem que estar dentro da palavra. Você está na palavra, você está protegido, você está guardado, você está guiado. Né? Então, assim... eu sou conservador, eu sou conservadora, eu sou tradicional, eu sou pentecostal, eu sou de Jesus. Mas você tem trânsito, por exemplo, você estava em Arujá, eu estava na Quadrangular, e agora em Francisco Morato. Depois eu estava numa igreja batista, renovada, e assim vai. Mas tradicional te chama também, assim? Muito. É mesmo? Chama, porque Deus me deu um estilo. Se eu estou no meio, cada lugar você tem que ser sábia. Né? Deus te chamou para todos. Deus não me chamou para estar no meio renovado, ou pentecostal, ou tradicional. Deus me chamou para fazer diferença dentro daquilo que Ele confiou a mim. Então, eu vou à igreja tradicional, vou em reuniões de pastores tradicionais, assim, pela origem do meu pai, né? Sim. Batista. Você tem eu não sou aquela coisa né, barulhenta, sou firme. Já fui em igreja episcopal, fiz seminário na igreja episcopal, foi maravilhoso, transformador. Vou à igreja Assembleia de Deus. Agora, é interessante, Zenete, porque, desculpa chamar sem o pastora na frente, porque fica mais bate-papo. Nós estamos batendo papo. Porque muitos acharam que o seu ministério estava essencialmente grudado ao ministério do Diante do Trono, a Ana Paula, não é? E a gente sabe que você foi intercessora dela. A Ana está com o pastor Gustavo nos Estados Unidos. Sim, mas eu digo como o Diante do Trono... a gente andava junto, né? O Diante do Trono não está aqui com a Ana está nos Estados Unidos e tudo. Agora você está com um ministério... Está com Moriá, né? Que está Paraíso. Chama Restaurando Vidas. Moriá é um dos programas. Porque a gente sempre fala Moriá. É Restaurando Vidas. E é tão lindo, porque o Restaurando Vidas, que hoje tem em BH, que tem Moriá, tem Renovo. Hoje está começando um Renovo com 45 pessoas. Coisa linda. Agora a gente tem o Moriá só para casais, casal na mão do oleiro. Eu tenho a escola, lá na estância? Tudo na estância. Eu tenho a escola de intercessão também na estância. Mas o Restaurando Vidas, Cássio, sabe como começou? Lá em São Paulo, Santo André, na minha casa. Eu levava as pessoas para minha casa. Começou com uma pessoa, 2 pessoas, cuidando. 3 pessoas. Ficava o tempo que precisava. E tudo começou com a Ana Paula, porque a tia dela, a Rosângela, ela foi levada... Ela morava no Rio e estava em depressão profunda, problema de casamento, doente. Então, ela foi levada para eu cuidar. Ela ficou 2 meses na minha casa. E Deus restaurou ela completamente. E depois de anos, ela lembrou de mim quando a Ana entrou em depressão aqui em BH. A Ana Paula? Então, ela teve uma fase bem difícil, né? Depressiva. E aí, essa tia, por causa do namoro, várias decisões da vida dela. E eu já estava casada, já não estava mais em Santo André, estava em São José dos Campos, cidade querida, que eu amo muito demais. E então essa tia entrou em contato comigo para saber se eu podia receber, porque ela sabia que eu recebia pessoas em casa. Recebi pastores, recebi drogados, recebi pessoas no fundo do poço, perdeu família. Então, a gente tinha uma casa, 2 andares. Aí meu pai falou, não, eu vou te dar, porque eu fui criada, depois desse tempo, eu fui criada com 2 famílias, né? Meus pais biológicos, e tem meus pais do coração, que são muito amados, que
me alinhou, que me cuidou num período da enfermidade. Então, ele falou, vou te dar essa casa de baixo para você fica trazendo esse monte de gente. Então, eu tinha uma casa que eu trazia essas pessoas. E é tão lindo que muitas dessas pessoas me acompanham até hoje. Trabalham comigo na Estância Paraíso. Foram cuidadas e hoje cuidam. Foram cuidadas, restauradas, inclusive a tia da Ana Paula, que é a Rosângela. Né? Tá na Estância, trabalha comigo, outras famílias. Então, começou restaurando vidas ali. E Deus sempre falava para mim que eu ia para um lugar, isso foi num arrebatamento, que ia para um lugar onde seria numa montanha, onde os escolhidos, a noiva passaria para ser restauradas. E os anos se passaram, eu não sabia se era São Paulo, onde era. E falou montanha? Montanha, um monte, para ser mais clara. Meu Deus. Para quem não sabe, onde é Estância Paraíso é um monte. Um monte, você tem que subir para chegar. Não, e olha o detalhe, a gente às vezes não liga para isso, a gente acha que é loucura, mas só quem passa, quem vive, né? Ele disse, olha, quem passar pela porteira, o que você imagina? Eu nem sabia o que era porteira. Porteira de curral, porteira de fazenda. Sim. E a nossa estância é uma porteira. Que loucura. Né? Que loucura. E ele dizia, as árvores são muito altas, tudo, mas então isso eu guardei no meu coração anos. Né? Eu vou para um lugar que é alto, tem uma porteira e tem umas árvores muito altas. Meu Deus. Você já foi na estância, Sim. né? Aquelas árvores gigantes que tem ali. Isso. É muito lindo. Então, quando eu fui ali, quando eu mudei para BH, vim para estar com Diante do Trono, a Ana foi para minha casa, Deus restaurou completamente. Aí veio o primeiro CD, Diante do Trono, e Deus me chamou para vir para BH. Foi bem chocante para mim. Gente, deixar São Paulo, São José, mudar de estado, chocante. de cidade. Imagina você, casada, com filho, e meu marido trabalhava na General Motors, na GM, gerente da GM, Meu vida Deus. ganha. Tinha acabado de reformar minha casa, dos sonhos. Estou aqui tranquila. Trabalhava em Santo André ainda, mas também ajudei muito a quadrangular em São José. Muitas famílias restauradas. Mas você sabe, quem tem chamado não fica quieta, né? Pois é. Não tem jeito. Eu fiquei um ano só cuidando do meu marido, da minha casa, do meu filho, orando. E aí Deus me deu a direção de um vizinho, que hoje é o seu Nunes, que também trabalha comigo, para a gente fazer um culto em casa, chamar as mulheres para orar, só a família dela. Lá em São José? Em São José. Aí começamos toda quarta-feira à tarde. Rapaz, deu polícia. Por quê? Porque as pessoas começaram a vir, e eu tirava o sofá da minha sala, a rua tomava de carro. Sério, Zé? Sério. Meu Deus, o propósito de Deus é fora. A gente não tinha WhatsApp naquela época, você ficar, olha, vem pro culto, redes Era sociais. boca a boca. As próprias pessoas que falavam, a gente sabia, eu ouvi falar que aqui tem um culto, será que eu posso participar? Que isso? Era assim, o próprio Deus levava, e as pessoas começaram a ser curadas, a ser restauradas, né? E Deus fazendo uma grande obra ali em São José dos Campos. E aí Deus, estou nesse mover todo, Deus nos chama. Aliás, Deus chamou meu marido primeiro. É mesmo? Eu já sabia, apesar dele trabalhar numa fábrica e tal. Mas o que adiantava Deus falar comigo? O marido estabilizado, a vida ganha, tudo bem. Deus falava comigo, eu tenho um chamado, mas ele não, ele é provedor da casa. Ele disse que Deus falou com ele em voz alta dentro da fábrica. Ai, meu pai. 2 vezes. Uma vez porque quando a gente falou para trazer a Ana, eu não estava bem de saúde. Ele falou, não, tem que se cuidar. Pessoas, você tem que se cuidar. Não tem que trazer ninguém. Aí eu orei, falei, Deus, está nas tuas mãos, o Senhor sabe quem é para vir aqui ou não. E Deus me deu uma palavra muito clara. Quando eu orava de madrugada pela Ana, sem conhecer a Ana, sem conhecer pastor Márcio, ninguém, nada daqui. Deus falou comigo. Ela tem uma voz ungida, uma voz de canarinho, e será como uma mãe para as nações na adoração. Aí eu, uma madrugada. Meu Deus, uma madrugada. E interessante, né? Hoje, né, a minha saudosa tia Nó, que todo mundo conheceu, eu liguei para ela no outro dia, falei, tia, eu recebi uma palavra assim, 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 mas o Marcos disse que não é para vir. E aí eu comecei, quando eu ia contar para ela o que Deus tinha me falado, eu falei assim, meu Deus, essa menina é igual um canário, tem uma voz maravilhosa. Deus vai abrir as portas, filha. Que isso? Ela está muito depressiva, mas Deus vai restaurar ela, vai ser lindo. Eu, uau, aí contei para ela.
10 horas da manhã, meu marido ligava todo dia. Da fábrica para casa. Porque ele saía muito cedo, 4h30 da manhã, São Paulo, ninguém vai até às 9, né? Lá, todo mundo, 4 horas da manhã, está pegando o caminho de trabalho. Então, ele ligava 10 horas, todo dia, podia ficar com o telefone. Legal. Aí ele falou, amor, eu estou desesperado. Aconteceu um negócio aqui. O que aconteceu? Você machucou? Logo pensei, né? Não, Deus falou comigo aqui. Eu falei, falou o quê? Jesus. Assim, voz alta. Ai, Falou, olha, traga a menina, porque o que eu tenho é muito grande para fazer. Eita. Ela vai impactar as nações com a adoração. E ele, que menina é essa? Você não me falou? Eu falei, também não sei. Só sei que ela tem depressão, agora que ela vai ser. Foi assim. Aí eu dei o retorno para Rosângela, 3 dias depois a Ana já estava em casa. Saiu de Belo Horizonte foi para São José. Foi. E realmente, quando chegou a Ana, eu brinco com ela, eu falo, chegou, eu falei, Deus, é essa aqui que vai ser tudo isso? Cabeça baixa, toda raquítica. Ela estava muito mal. Muito mal. Eu falei, o Senhor é Deus de milagre mesmo para fazer tudo isso. Mas foi maravilhoso. Ela passou 15 dias e Deus restaurou a vida da Ana. E aí chega o André, malucão, todo doidão. Aí você levaram ficou o André. Também não, Também. Né? Meu Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Grande, grande. E foi tão lindo, André. Porque o pessoal vê hoje, André, Ana, né? Ninguém imagina. Desculpa assim, a falta de reverência chamar de André e Ana, mas porque são mais jovens e são queridos, né? Mas assim, esses dois sofreram na trajetória deles, sabe? Passaram vale, Eu né? vou te falar, viu? Filho de pastor sofre. Filho de pastor não pode nada. Filho de pastor isso, filho de pastor daquilo. Ah lá, filho de pastor sofre. André tinha versão a pastor, sabia? Então ele chegou para mim e falou assim, ó, nem hora para mim ser pastor, hein? Eu vou ser um empresário, esse negócio de pastor, basta meu pai, pastor é sofredor, pastor é ridículo. Falava, e Deus me deu uma palavra para Renata em relação. Ela, eu não aguento mais esse menino, ele não gosta de estudar, ele isso, aquilo. Eu falei, Renata, Deus vai fazer do André um pastor, um adorador. Aleluia. Eu disse, foi a palavra que Deus me deu. E ele vai para os Estados Unidos estudar. Ela, você dormiu de barriga cheia. Conhece a Renata Baladão, né? Brincalhona. Você dormiu de barriga cheia. André, estudar. Dedé, isso mesmo. Estudar nos Estados Unidos. Eu falei, você vai ver o que Deus vai fazer com esse menino. E uma loucura. Eu falei, para a gente saber que Deus é Deus, e ele vai para lá. Isso ele nem sabia, né? E sabe, Rê, eu não sei porque que Deus dá sinal. Deus fala comigo de uma forma bem íntima, assim, como a gente está aqui. Ele vai ter alguém, vai dar a ele um carro vermelho. Que isso? Ela, quê? Eu falei, vamos escrever isso. Sério? E tudo isso se cumpriu. E ele, eu não vou ser pastor? Que Estados Unidos? O quê? Eu vou ser empresário e tal. Depois o André foi para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Eu acompanhava ele pelo telefone. A gente falava de 15 em 15 dias pela madrugada, porque era menino, muito assim, caro. tinha 18, 17 anos. 17 anos. Ele já tinha 19. É. E a gente falava. E aí o André... Pensa o André pregando para mim de madrugada no telefone. É mesmo? Olha, Deus foi mudando e a gente foi junto, trabalhando junto, cuidando dele. E hoje é o André que é o André. Que benção. Já foi empresário, é pastor, é cantor, é tudo. E a referência, né? A igreja nos Estados Unidos está maravilhosa. Eu já fui lá fazer um seminário. Maravilhosa. Na Flórida, cresce né? muito. Orlando. Maravilhoso, assim, um menino de Deus. É só Deus mesmo, né? É só Deus. Então, assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É o que eu dizia para Renata. E às vezes você está passando por um momento, tantos pais vivendo tão apertados pelos filhos hoje, né? Tantas coisas. Isso vale para quem confia em Deus e busca a palavra de Deus e crê. Você apresentou seu filho no altar? Deus cuida dele. Confia, né? Vai mudar, a história vai mudar. Aleluia. Vai acontecer milagres. Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Mariana era quietinha, tá? Mariana era intercessora. Era intercessora, era linda. Ficava atrás da mãe dela orando em línguas o tempo inteiro, pelo André e pela Mariana, pela Ana. Então eu cheguei em BH. Cheguei em BH, não tinha chamado de intercessão. Para mim era só restaurar vidas. Sim. Mas Deus mudou tudo ao chegar, a Ana começou com... Eu cheguei no Exaltado, foi lindo. E aí começamos a viajar, entendendo que eu tinha que cuidar da Ana. E aí Deus foi aumentando, até que a gente foi para Belém do Pará. E lá, na madrugada, Deus fala comigo na madrugada, é muito lindo. Tremendo. Ele me chamou para intercessão. Foi em Belém do Pará que eu recebi o meu chamado de intercessão e até os temas que era para eu ministrar sobre intercessão.
Foi uma madrugada, era mais ou menos, eu lembro como hoje, aquele reloginho em cima do Sim. criadinho do hotel, 4h10 da manhã. Que loucura, Eu levantei, fui pro terraço e passo o Rio Negro, né? Eu olhando aquele rio, o sol brotando até 7 e pouco da manhã. E Deus falou comigo tudo. Me chamou para orar pelo Brasil. Ele disse que o Brasil passaria por grandes caos. Isso é 18 anos, hein? Faz 18 anos mais ou menos, né? Não, fazem 15 anos 15? que eu já estava aqui. Que o Brasil passaria e que era para eu levantar intercessores pelo Brasil. E que no tempo da diversidade, da dor do Brasil, muitos já entenderiam, saberiam como clamar a Ele pelo Brasil. Então nós vamos fazer o seguinte, aproveitar que você falou de Brasil, nós estamos com a bandeira linda do Brasil aqui, né, à frente. Eu quero saber por que você trouxe essa bandeira, Zenete. E nós vamos para o intervalo, mas no segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o nosso país. E vamos falar sobre o nosso congresso. Isso. Adoração e intercessão. Eu vi você no Rio outro dia faz umas semanas. Por que você falasse também? Foi muito legal lá no Rio. Eu fui Brasília e Rio, né? Parque Ação Olímpico. Brasil. Isso. Fantástico. Então vamos 72 horas. Vamos tomar uma aguinha aqui com a pastora Zenete. Já já a gente volta com mais bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje tendo o prazer de conversar com a pastora Zenete Rodrigues. O papo tá bom demais da conta, como diz aqui em Minas. Você já fala demais da conta, Zenete? Falo não, tem umas coisas que eu não consegui ainda não. Não, porque tem certas pessoas que aquele que está sentado, não vai pegar não, porque ele está arrumando o cenário dele, Tiúli. Tiúli fala que eu falo tomate, ele fala que fala de demais da conta, fica criticando os mineiros. Tomate, você fala? Tomate. É tomate, filho. Não, é tomate. Aqui não vê que... Como é que você fala banana? Banana. Banana. Banana, mineiro. Não, mas ele tá rindo lá, né? Você tá rindo, que você tem um reforço aqui. Mas lá em São Paulo fala E. Aqui a gente fala que é aberto. Fala, oi, a Zenete. Fala, meu Deus. A Zenete. É Ezenete. É Ezenete. 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 O pessoal me chama Ezenete. Aqui oi, pastora, é a Zenete. Né? Ajuda aí. Zenete. Tudo com aberto, né? Exatamente. Aqui lá é tudo fechadinho. Exato. Manhê. Como a Silvia é paulista, então eu me adaptei ao o jeito dela, o jeito paulista de falar e morei em São Paulo. Eu achei que você pensava que você era paulista, viu? Você tem pois um jeitão de paulista. Na realidade, o Júlio era doido para que eu fosse paulista, para ele parar de falar mal de mim. Mas, Zenete... Depois nós vamos orar pelo tio Uri, tadinho. Está sofrendo bullying aqui, que é não, isso? Não, você não sabe o que eu faço. É mesmo? Eu estou aproveitando que você está aqui hoje para ver se ele para. E ele está no estúdio hoje, arrumando o cenário dele. Não perca, ouvi você de casa aí, né? Porque o seu filho... O cenário está muito bonito. Tem até vitrola, TV, uma TV alaranjada. Então, assim, o programa das crianças vai ficar excelente, né, com o tio Uli. Então, estou até ansioso para ver o que vai acontecer aqui. Está muito bonito. Mas, Zenete, no caso aqui, nós estamos com uma bandeira e nós estamos aí num período muito importante da nossa nação. Com certeza. E a gente vai ter um congresso muito interessante. Quando eu não posso ir, por exemplo, teve um no Rio... Ação Brasil? Ação Brasil. Eu estava até com a Silvia, e a Silvia falou, Cássio, isso aqui é na Lagoinha Niterói? Eu falei, não, Silvia, o espaço não é Lagoinha Niterói, é um espaço diferente. Foi lá no Parque Olímpico, né? Foi. Como é que foi aquilo? Deus, as chamadas de Deus para a minha vida, né? Nós tivemos em Brasília, no Mané Garrincha, 72 horas de oração interruptas. Isso. Veio gente do Brasil inteiro, estavam todos os estados representados e nós não paramos. Não tinha negócio de parar para almoçar, era revezamento. Né? Fomos por 3 poderes, uma carreata de carro, a polícia nos ajudando, mais de 3.000 pessoas às 2 da manhã, frente aos 3 poderes, orando pelo Brasil. E Deus nos chamou para ir para o Rio de Janeiro, e foi a mesma coisa. Então, 72 horas interruptas de oração, de clamor, de busca. Tivemos o helicóptero ungindo a cidade em oração. Também em Brasília a mesma coisa. Fomos para a rua, para fora também do estádio que a gente estava. E qual o objetivo? Não tem placa, é Ação Brasil. Você é brasileiro? Então é para você. Você é brasileiro e é cristão? Não é crente, não. Cristão. Então, lá tinha católico, tinha todos os tipos de religiões. E a gente ali adorando ao Senhor. Fizemos várias salas de adoração. Então, a pessoa tinha uma programação para passar. Ela passava na sala de adoração, intercessão. Lemos a Bíblia lá 12 vezes toda.
Que loucura. legal. É porque é dia e noite, não Tremendo. para, né? Tremendo. Tivemos uma sala a sala profética, uma sala de cura. Muita gente foi curada. É tremendo, Glória a é lindo, Deus, é maravilhoso. glória a Deus. Em breve, pessoal, vou estar em Salvador. Ação Brasil, vamos Salvador. Ação Brasil. Porque não é? Brasília é a filha, né? É. Rio de Janeiro, a mãe. Uhum. E agora o Senhor me manda para a avó. Pra avó. Resgatar lá. Começou, foi lá. Foi lá. Então, nós estamos lá na última semana de abril. Já sabe o lugar, É o primeiro não, né? anúncio. Não. Aham. Provavelmente vai ser numa escola, porque eu fui lá conhecer a história. Nós vamos ter um momento solene na primeira igreja que aconteceu em Salvador. 1822, tem todos os relatos. É mesmo? Eu fui lá conhecer, é claro, né, que não é a igreja, mas tem todos os relatos. Ali naquele lugar começou essa igreja. Em frente a uma escola que tem 69 anos. É lá que a gente tem que ir fazer os resgates. Amém. Nesses lugares. E um bairro onde morava Maria Quitéria, foi a batalhadora para o resgate. Então, Isso, são histórias. tremendo. Então, nós vamos em datas específicas, porque a gente acredita. Você imagina uma planta, uma árvore, ela começa, uma mangueira, vamos dar um exemplo, uma laranjeira, ela está dando tantos frutos, de repente ela para, você mexe a raiz. Você tem que mexer na raiz, está faltando Cuidar. alguma coisa ali, né, naquela raiz, para ela Nutriente. voltar. Então, você cuida dela um período, o que vai acontecer? Vai dar Na certo. próxima estação, ela vai vir com toda a força, as frutas vão ser melhores ainda. É isso que eu tenho feito pelo nosso Brasil, junto com tanta gente querida que tem unido a nós para isso, né? Puxar a raiz, sem denominação. Eu vou para Ação Brasil, não tem placa de Lagoinha, nada. É Ação Brasil. E é interessante acabou. que vocês vão em abril, né? Chegaram os portugueses aqui, foi exatamente em abril, 22 de abril, né? Exatamente. Vai estar lá em Salvador. A gente tremendo. tem que pegar essas histórias e ir lá no resgatar. E lá eu disse que nós vamos fazer em terra, no céu Ah, vai ter helicóptero também? e no mar, né? Lá vai ter, a gente sim. vai fazer a passeada no mar, declarando a vitória do Senhor, o resgate do Senhor. Inclusive porque no mar também tem muita cerimônia no mar que é feito Meu lá Deus, para todas as coisas, né? falsos Porque assim, deuses, né? eu digo, né, a gente não tem nenhuma crítica para nenhuma religião, não é isso. É a crença da pessoa, mas a Bíblia nos diz que Ele é a verdade, Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, às vezes, procuram meios, e é tão simples, né? Eu não preciso fazer ritual. Se eu dobrar o meu joelho aqui agora, clamar a Deus, Ele me responde. Aleluia. Porque Ele está pronto para nos responder. Então, eu não preciso de tantas coisas, né? Mas, graças a Deus, o Brasil está entendendo isso. E cada um da sua maneira, mas nós com a verdade, que é a Bíblia. Nós não somos os verdadeiros, né? Ah, só vocês que são certos. dono da Não verdade, é né? isso. O dono da verdade é Jesus Cristo. E Ele deixou a Bíblia. Então, nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra diz assim, conhecereis a verdade, que ela vai te libertar de tudo que você precisa. Né? Então, essa nossa caminhada pelo Brasil é exatamente por isso. E tem os seminários de intercessão, né? Que, na verdade, eles começaram pelas gravações. Então, a primeira gravação que nós fizemos aberta foi aqui em Belo Horizonte. Na Gameleira? Gameleira. É. A gente esperava 20 mil, tinha... Pensa! Foi maravilhoso, Bombou, né? bombou. Quando Deus escolhe alguém, Ele Isso. mesmo faz. Então, Ele fez as coisas que Ele queria. Então, começou os chamados, a Ana entendeu o chamado de fazer atos proféticos pelo quê? Pelo Brasil. Sim. Então, nós começamos, depois foi Brasília, nos braços do Pai, o Brasil nos braços do Pai. Foi sobrenatural aquilo. E Deus nos deu chamar. Então, nesse período, eu fui para Belém do Pará com ela, para uma ministração. Deus me deu o chamado e o primeiro desafio foi em Brasília. E Deus é muito bonzinho comigo, sabe? Ele disse assim, levanta 1000 intercessores para o lugar-chave desse país. Eu falei, Deus, conheço ninguém, pouco tempo em BH, não tenho expressão nenhuma. Ele disse, a obra é minha, só clama. E ele enviava as pessoas, a gente ia para os eventos, a pessoa chegava, olha, eu sou de intercessão, se você precisar de alguma coisa, mas eu nem trabalhava com intercessão e as pessoas me procuravam. Tivemos 1.110 pessoas em Brasília só para interceder.
Porque a gente tem que dar o dízimo e a oferta. É isso que eu pensei. Eu trabalho assim. Deus fala assim, ó, É 800, então é 888. Por quê? Você tem que dar o dízimo e a oferta daquilo que você vai ofertar ao Senhor. Porque é uma oferta ao Senhor. Legal. E foi aí que começou. Então, por isso, e aí veio o chamado de intercessão. Ele me deu os temas que era para ministrar. E a partir de então, eu ia antes para a cidade, fazia os seminários, levantava os intercessores para interceder pela gravação e continuar pela sua cidade. E foi assim que tomou essa dimensão de seminários que eu praticamente já rodei o Brasil inteiro, né? E fora do Brasil, né? Já fiz 2 seminários no Japão. Sério? Nova Zelândia, Estados Unidos. Que legal, Zenete. Glória a Deus. Na Suíça. Já rodei bastante. Os convites são muitos. Agora, você está de volta a Belo Horizonte porque essa semana vai ter um congresso aqui, né? Como é que é o nome do congresso? Cheguei. Congresso Adoração e Intercessão. Vai ser fantástico. E é o segundo ano, né? Que é a Lagoinha, porque tem... O pessoal fala, é do Dia do Trono. Não, gente. Esse é Adoração e Intercessão Lagoinha. É para a igreja e para as igrejas, né? Da nossa cidade. E quem quiser vir de fora também. Mas nós estamos focando bem a nossa cidade. Todas as igrejas estão convidadas. Então, nós vamos começar quinta-feira, às 19h30. E aí o pessoal resolveu dar uma ênfase maior, pelo momento, né, a intercessão, a oração. Então, me convidaram para estar à frente, né, de algumas ministrações. E ela falou, que tal você, então, encaixar os seminários que você faz? Eu falei, vamos tentar fazer uma adaptação. Porque é perseverança o nome do congresso. Sim. Adoração é perseverança. Então, o que te faz perseverar, Cássio? Vamos ver se você sabe. Minha filha, é a palavra, oração. É a oração. Você está precisando fazer o seminário de intercessão. Mas calma, eu falei palavra, depois eu falo oração. Então, e a intercessão é a chave que vai virar a nossa história. A gente fala tanto do Brasil, mas o Brasil não muda não, se a minha família não mudar. Entendeu? Então, exatamente. Esse congresso ele vai ter assim, uma visão bem ampla sobre intercessão. Nós vamos falar sobre o intercessor tem que ser quebrantado. Ei, você é quebrantado? Pois é. Estou te perguntando. Eu sou quebrado e quebrantado. Vou falar exatamente sobre isso. Tem muita gente quebrada achando que está sendo quebrantado. Eu sou quebrado e quebrantado, minha filha. Então, a gente precisa entender sobre o quebrantamento. É a chave de todas as coisas. E também interessante. O quebrantamento, ele te faz permanecer em Cristo Jesus. E outro tema também interessante. A pessoa quebrantada, eu creio que uma das marcas do quebrantado é a humildade, né, Zenete? Porque a pessoa que tem quebrantamento, ela não se acha, né? Ela não se acha. Tem muita gente que fala assim, eu sou tão humilde. E é poço de orgulho. Orgulho da humildade. Humilde, pensa que é pobreza, que é não ganhar muito. Não tem nada a ver com isso. Mas tem gente que tem pouca renda e é orgulhoso, né? Meu filho, é incrível põe orgulho nisso. Mas é por causa da rejeição. A rejeição alimenta o orgulho. Mas isso é para outro bate-papo. Eita, muito assunto bom. Muito assunto. Então, o quebrantamento te leva a essa visão para você ser um intercessor, para você ganhar as vitórias. Em qualquer área, você precisa ter um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, render ao Senhor, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, Jesus amado. Então, a gente precisa entender isso. E a único, né, que ele não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Porque, no caso, eu estou até lembrando da expressão do Salmo 51, porque Davi passou por problema, mas não quer dizer que necessariamente ele se quebrantaria, né, Zenete? Depende de como a gente reage às circunstâncias. Reação, né? Não é o que eu faço, é o que eu vivo. Eu entender viver uma vida quebrantada na presença do Senhor. Como? Buscando a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa busca a gente quer fazer para Deus, a gente não quer buscar a Deus. Esse é o nosso problema. Então, nós vamos falar sobre isso e na sexta-feira, às 19h30, nós vamos falar perseverando liberto, intercessor liberto. Como assim ser liberto? A gente já não é liberto? Aí nós vamos falar sobre isso. Você tem que ir lá para saber que libertação é essa. Vai ser na sede, no templo principal? Na sede, no templo principal. Mas não vai ter nada assim fora da cidade? Não está precisando fazer alguma coisa assim? Não. E aí no sábado, você está atravessando. Aí no sábado de manhã... Estou me adiantando. No sábado de manhã, porque você vai lá à noite, então você já está querendo saber como vai ser. Sábado pela manhã também, o intercessor tem batalha. Então o pastor Ronaldo vai estar com a gente. Ronaldo Faria. Falando sobre batalha.
E até as 10h30, 10h30, 11 horas, nós vamos começar os treinamentos, como eu faço na escola de intercessão, Sim. como eu amo Belo Horizonte, então eu vou dar uma colherzinha de chá para Belo Horizonte, é isso que nós estamos precisando. Nós vamos ter uma sala de adoração, onde você vai ali ter um tempo de adorar, entender a importância da sua adoração. Adoração não é em conjunto, adorador não é aquele que canta bonito, Nívia Soares, Isael, Ana Paula, Ana Nobre, não. Eu sou uma adoradora, você é um adorador. Não importa a nossa voz, a gente só canta no banheiro, mas nós somos um adorador, precisamos entender isso. E vamos ter a sala de intercessão. E aí nós vamos pôr para quebrar mesmo, interceder pelo Brasil, pelos estados. Quando você fala sala, é um espaço físico sala. Mesmo? É, a gente fala sala porque você vai para um local e ali você está preparado para poder você entender batalhar sobre ali. Intercessão. Aí você tem ensinamentos, Esse né? sábado? Sábado o dia todo. É dia 27. 27. Então começa pela manhã. Mas é um dia antes da eleição. Exatamente. E aí, estratégia. Quebrantamento te leva à estratégia, entende? Então a gente vai ter sala de adoração, sala de intercessão, de leitura bíblica, vamos ler a Bíblia toda, a gente faz as porções, e aprender sobre escudos. A palavra é cheia de escudo que nos defende. Amém. Então, se você quer saber mais, tem que ir lá. E à tarde também vai ser só os treinamentos. E à noite eu vou falar sobre o intercessor guerreiro. Você é passivo ou guerreiro? Eu vou falar sobre isso. A passividade nos impede de receber mais de Deus, de entender o propósito de Deus, de agir com a bênção do Senhor. E se você é guerreiro, você vai receber as armas. E depois, às 23 horas... essa é a parte que eu mais gosto, nós vamos para a Praça da Estação. Ah, que chique. Quero convidar todo mundo, todas as igrejas, jovens, velhos, crianças, assim, da idade do Cássio, pode ir todo mundo. Agora eu estou com dificuldade de saber onde que eu estou encaixado. Ela falou jovens, velhos, crianças. O último foi criança, eu estou mais para criança. Moços. Os moços, moços, os moços até 100 anos pode ir. Pô, já me incluiu então agora. Entendeu? Então nós vamos 23 horas? 23 horas e vai vamos ser na passar Praça da Estação. Praça da Estação. Nós vamos clamar céu aberto pelo Brasil, pelo Brasil, pelo Brasil, pelo Brasil. O Brasil é a chave. Meu Deus. Mas vai estar preparado. Que pensa, né, Zenete? Porque espiritualmente a gente vai estar preparando para o que vai acontecer no dia 28. E não é só pelo presidente, né, que fala presidente. O governador. Governo do Estado. Governo do Estado. O Belo Horizonte tem que mudar. Belo Horizonte precisa alcançar o poder de Deus, a graça do Senhor. E a gente já ora na Câmara Municipal uma vez por mês, de 3 em 3 meses na Prefeitura. E agora vamos começar também, já tem um grupo de jovens da igreja, da Lagoinha, que fazem essa vigília a noite toda. Leva 500 mil jovens para lá. Meu Deus. É muita gente. Então, nós vamos fazer pelo Brasil, pelas eleições, vamos estar profetizando, declarando a palavra do Senhor, porque bom é Deus. Quem é bom? Bom é Deus, gente. Então, a gente busca a Deus para que a palavra de Deus entre nesses corações e que eles entendam que a gente precisa buscar o Senhor. Mas, sabe, falando sobre o nosso Brasil, então está aí o convite do Congresso. Cássio, quero ver você no primeiro banco. Dia quinta, sexta e sábado, o dia todo. Que bênção, Zenete. Todo, sábado o dia todo. Vamos aproveitar esse momento. Meu pai, que prepara, vai ser preparando não só para as eleições, mas para permanecer depois também, porque não adianta nada eleger as pessoas e não orar por elas, e também porque os dias são maus, a Bíblia diz, né? Os dias são maus. Nós precisamos ter estratégia de Deus. E qual é a estratégia? Não é congressos, não é conferências, não é seminários. Isso a gente tem com sobra. É a oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, esse pedacinho é difícil, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aí a gente pensa que vai para a praça que resolve o problema. Não. A terra do meu coração. Se o meu povo sou eu, e aonde eu passo, eu vou manifestar a glória de Deus. Mas olha o verso 15, todo mundo só fala o 14. O 15 diz, então estarão abertos os meus olhos e a oração, e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. É glorioso, por quê? Então o céu está de bronze, gente, vamos orar. Vamos abrir. Vamos abrir o céu, vamos converter, né? Ô, Zenete, eu quero te agradecer. A gente está ainda no período eleitoral, o programa tem horário certinho para terminar. Tem que acabar, né? Tem que acabar, mas não dá nem para orar pelo Brasil. Pois é.
Mas eu quero te agradecer e nós vamos quinta, sexta, sábado, né? Quem está em Belo Horizonte tem que participar desse... E essa bandeira aqui vai ser transformada pelo poder de Deus. Em e nós nome de liberamos Jesus. a bênção do Senhor, que a nação brasileira está nas mãos do grande eu sou. E nada vai nos impedir a vitória no nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe mesmo nossa nação, abençoe sua vida, Zenete, Amém. abençoe a todos, você que está em casa. Né? E se você estiver aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, participe quinta, sexta e sábado desse congresso de adoração e intercessão. Venha com a sua da Lagoinha. caravana, vizinha. Amém. Vai ser sobrenatural. Em nome E vamos de fazer Jesus. uma eleição maravilhosa. Vamos votar, hein? Cristão que não vota está pecando. Está deixando ímpio votar. Exatamente. Zenete, um beijo, viu, querido? Muito obrigado. Beijo Deus te na minha abençoe. amiga Silvia, falo que eu tô com muita saudade. Beijo, querida. Muito obrigado também você de casa aí que participou desse papo gostoso com a Zenete. Perdão, não consegui ler. Eu mesmo fiquei envolvido aqui ouvindo a Zenete, acabei esquecendo de ler. Me desculpa, tá? Zenete, depois eu vou falar quem mandou pra você, tá bom? Pode deixar. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo programa Bate-Papo aqui da Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.